Meu nome é Og Pullman. Semana que vem, eu começo o 5º ano. Eu sei que nunca vou ser um garoto comum. Caramba! Olha só a cara dele. Garotos comuns não fazem outras crianças saírem correndo do parquinho. É uma aberração. Meu Deus, nunca tinha visto nada tão feio assim. Proibido aberrações. Como tá o Og? Rolou um certo bullying. Você não precisa fazer isso. Fazer o quê? Não precisa ser minha amiga. Garotos comuns não ficam sendo encarados onde quer que vão. Se te encararem, deixa que encarem. Não pode ser igual aos outros se nasceu pra se destacar. Fred Krueger. Todo mundo entrar. Você come igual o monstro Sarlacc, jovem Padawan. Se eu tivesse a cara dele, eu usava um capuz o dia inteiro. Se eu tivesse a cara dele, eu acho que eu me matava. Filho, vai ficar tudo bem. Por que eu tenho que ser tão feio? Você não é feio, Og. Você vai sentir como se estivesse sozinho, Og, mas não tá. Você não é o único aqui que tem dias muito ruins. Muito ruins? As pessoas evitam tocar em você? Quando alguém sem querer toca em você, eles chamam de a praga. Sabe que se precisar de ajuda, pode pedir pra mim. Você não está sozinho. Eles nem falam comigo. Eu sou diferente deles. Eu faço de conta que não sou, mas eu sou. Será que vai ser sempre assim? Se alguém te empurrar, você empurra também. Não tenha medo de ninguém, meu filho. O Og não pode mudar a aparência dele. Então, acho que devemos mudar a forma de ver. Você não é feio. E quem quiser realmente te conhecer, vai ver isso. Você quer trabalhar mesmo com aquele esquisito? Mas você vai pegar a praga. Ótimo. A grandeza, ele escreveu, não está em cuja força conquista mais orações pela atração do próprio coração. Você amadureceu muito. É. Og, eu tô tão orgulhoso por você ter persistido. Não achou que eu ia aguentar, né? Claro que achei. Foi maneiro o jeito como aguentou firme, carinha. Quando tiver que escolher entre estar certo e ser gentil, escolha ser gentil. Talvez se soubéssemos o que as outras pessoas pensam, saberíamos que ninguém é comum.
E que todos merecem ser aplaudidos de pé pelo menos uma vez na vida. Como o último preceito que o Sr. Brownie nos deu, seja gentil, porque todo mundo enfrenta uma batalha. Nosso olhar, a gente pode olhar para o outro e de repente já está fazendo bullying. A gente pode ouvir a voz do outro com um certo tom de voz e está sendo bullying. Então, vai depender de quem vai sofrer com aquilo e de quem está querendo impor, né, talvez, o domínio ali do espaço, né? Aí vai de cada um. Bom, acho que esse é o meu ponto de vista. Tanto a ação, né? Praticar, quanto até a omissão, né? Ignorar uma situação pode ajudar a pessoa, no caso. Boa noite. Eu acho que tem bastante segurança, independente da idade. E mesmo sendo criança ou aqui que é mais adulto, todos temos diferenças. A gente tem que aprender a enxergar além da doença, além da diferença física. E eu acho que é essa história do filme que mexe com a gente, conta essa história, eu acho que tem bastante semelhança. Você falou, né, para aprender com a doença, com a diferença física, mas só nesse aspecto que nós temos bullying, quando a pessoa fisicamente é diferente do, entre aspas, normal, tá? Ou existe, vale para todo mundo, né, irmão? Ou existem outras formas, né, de bullying. Boa noite. Igual o João estava falando aqui, o Pedro, né? Ele falou sobre a brincadeira. E tipo, quando a pessoa não gosta da brincadeira, chega na pessoa e fala, não gostei dessa brincadeira e tudo. Mas eu, no meu caso mesmo, cara, independente, só que cada um vai receber a questão diferente, né? Cada um vai ter um pensamento. No meu caso, a pessoa pode me chamar de tudo, perna de pau, perna de vidro, perna de ferro, pode me chamar de tudo, né? Eu não estou nem vendo, cara. Eu não vou viver a vida da pessoa, cara. Eu vou viver a minha. Eu estou falando, estou contando por mim, né? Tá certo? Cada um vai receber aquilo diferente. Estou falando no meu caso. O pessoal fala, nossa, mas você tem uma perna, você fala, não, eu tenho, cara. Graças ao nosso Papai do Céu, tudo que eu tenho foi depois que eu sofri um acidente, perdi a perna. Hoje eu sou casado, sou pai, consegui minha casinha, estou estudando, estou trabalhando. Então, a questão é, sigo minha vida em frente. E o pessoal quer falar, fale. E aí, tio, beleza? Perna de pau? Nem, tio. Eu faço a brincar. É isso, minha pergunta é essa. Beleza. Edu, você vai falar? O Eduardo já levantado a mão. Boa noite a todos. Interessante assistir
vídeo e também consegui entender a palavra inclusão que um dos alunos aqui mencionou. O que ocorre? Pensar como instituição, que a instituição está dando essa oportunidade da inclusão é algo. A outra situação é você se olhar e falar, eu tenho os meus limites. E quem sou eu? Né? Se eu me vejo dessa maneira, eu consigo respeitar a inclusão. O que ocorre é que muitas das vezes nós não sabemos o que a instituição quer com a inclusão. Muitas das vezes nós não entendemos os nossos limites, seja ele perna de pau, seja ele uma dicção, seja ele corporal, mas por trás de tudo isso, falta em nós o que o filme estava ali falando, maturidade. Pô, quando você olhar para ti mesmo e falar assim, cara, eu estou maduro o suficiente, seja jovem, seja um pouco mais puxado para a terceira idade, você vai ter essa conscientização de olhar para o próximo com amor, de olhar para o próximo sem nenhuma diferença e absorver a inclusão. Essa é a minha colocação. Legal. Só antes de falar, só queria comentar um negócio que o Alexandre falou, né? Que ele resumiu, que ele consegue ficar com algumas brincadeiras e tal. Porque aqui no Centrocamp a gente trabalha com público e é difícil. Não sei se os menores de idade, pelo que eu percebo na sala, eles são com pouca presença, né? A maioria é maior de idade, é maior de idade. E o que ele falou é mais ou menos assim: a gente consegue, por exemplo, controlar o que a outra pessoa fala, mas consegue controlar o que a gente pode receber dela? Não é isso? Então, assim, se você às vezes, lógico, o bullying tem várias camadas, né? Chega a uma coisa muito grave, muito severa, ele precisa atuar, né? Tem as instituições públicas para atuar. Mas agora, a gente consegue, por exemplo, não consegue controlar o que fala, mas consegue controlar o que chega pra gente. Então, assim, se a gente fosse preocupar muito também com a vida do outro, como que a gente vai ter a nossa? Não é? Então, se a gente se preocupar com o que os outros acham, a gente nunca vai ter uma vida. É um caminho só, você escolhe um caminho e vai. Então, pode falar. Boa noite. Respondendo aquela pergunta que você fez sobre se é só aparência, não. É questão linguística também, a forma que a pessoa se comporta, a forma que ela faz alguma coisa que é dela. O problema das pessoas é não respeitar. É quando a gente vê algo, é diferente de mim, é diferente do que eu estou acostumado, aí vai lá e julga. É uma forma de preconceito também, né? Não é só bullying. Bullying é preconceito de alguma forma. E na questão da criança, 10 anos, ele está se desenvolvendo ainda, ele não é nem um adolescente ainda. Ele vai virar um adulto. E como vai ser um adulto? Vai ser um adulto com problemas. Vai se questionar, vai se achar insuficiente. Já o adulto, ele, se não passou por essa questão quando era criança, ou se passou também, tipo, não passou ou passou, ele vai saber lidar melhor com isso, porque vai de cada pessoa. Eu consigo absorver algumas coisas, pode ser que o outro não vai mais de respeitar, porque não é meu. Aquilo é da pessoa, então tem que ser respeitado. Quando a gente não respeita, a culpa é nossa. Então tá isso. Qual é o seu nome? Riveri. Então, Eduardo Val. Obrigado. Boa noite. Um ponto também que eu queria dar, um ponto que eu queria levantar também, é que o bullying, além de afetar a pessoa, afeta os familiares, como a gente viu no trecho do filme, né? Então, acaba gerando um problema não só para aquela pessoa assim, mas a pessoa absorve aquilo e acaba levando para casa. Talvez ela não explode na hora, ou aquele tal do sofrer calado, né? Uma pessoa absorve tudo aquilo, chega em casa e acaba tendo um problema familiar. Então, essa brincadeirinha boba, talvez, acaba adoecendo uma família. Entendeu? Além de ser, foge desse ambiente escolar. Entendeu?
Você falou uma coisa interessante agora, que afeta a família, né? No filme, ele tem uma irmã, a irmã gosta dele, protege ele, né? E arrumou um namorado. E ela falou que era filha única. Né? Por quê? Porque ela mesmo já pressentiu, né, o bullying que ela ia sofrer por ser irmã daquele menino que tinha um defeito facial. Né? Então, a família ela é afetada com certeza também. Né? Mais alguém? Respondendo uma pergunta, o pessoal acha muito que só é por aparência, ou o jeito de ser, ou alguma coisa assim. Mas nem sempre. Um exemplo mesmo é o sobrenome, muitas das vezes. O pessoal esquece também isso. Eu mesmo, quando tinha dos meus 12 até meus 15, o pessoal zombava muito do meu sobrenome. Por ser totalmente diferente do comum. Não só eu, como outros alunos também tinham um nome um pouco diferente, meio bem grande mesmo, assim, das duplo sentido, por exemplo. Então o pessoal zombava muito. E hoje eu tenho até problema por causa disso. Eu não consigo, mas tipo assim, é uma questão que também envolve muito. O pessoal deixa passar batido. Aí eu vi de novo, ó. Vai lá, aqui, ó. Eu acho uma coisa interessante de parar para pensar, porque às vezes as pessoas elas fazem bullying com as outras por causa de um problema que ela tem com elas mesmas. E aí a ajuda não está só para a pessoa que sofreu, mas sim para aquela que está fazendo. Ela escolheu a forma errada de expressar a dor dela, os problemas que ela tem. Só que não é só a pessoa que sofre ali que sofreu bullying. Não é só aquela, é a que está fazendo. Muitas das vezes, como a gente viu no filme, os meninos que faziam bullying com ele depois viraram amigo deles. Por quê? Era um problema que eles tinham com ele, mas também estava em si. Aí depois que eles resolveram isso, eles viraram amigos. Pode ser que as pessoas não virem amigas uma das outras, porém, dá uma atenção para aquela pessoa que, por que você está fazendo isso? Está acontecendo alguma coisa? Você quer conversar também? Porque não é legal você se expressar dessa forma. Isso machuca o próximo, pode ser que você esteja sofrendo também. E dá uma atenção para esse tipo de pessoa. Por que elas estão fazendo isso? Você tem que trabalhar, cada um tem que trabalhar isso diariamente, porque você acaba cometendo um erro despercebido. Você vê que o bullying, ele passa, em certa medida, por algumas reflexões, né? Da pessoa que comete o bullying e da pessoa também que sofre. Por exemplo, no filme, o menino, na minha opinião, é muito mais pesado para ele passar por aquilo na situação que ele tem lá, né? Ele tinha uma família que o apoiava, mas a situação que foi é muito mais difícil para ele superar. E o ponto de inflexão, né, que o diretor faz é esse aí, ele vai sofrendo, tem um evento, né, e aí o pessoal que acabava caçoando dele na escola não defende, e aí muda. Então esse pequeno momento assim de encorajamento, né, às vezes a gente não tem essa percepção assim do próximo, né, um pequeno encorajamento para alguém, às vezes é o que a pessoa precisa, né, para mudar de opinião ou ganhar um encorajamento maior, né? Então, vai já atrás. Já está aqui aula, você vai. Boa noite de novo, né? Então, falando aqui igual o John, pegando o gancho do Jonathan, ele falou da brincadeira, e na real, é isso mesmo. Como se fosse uma brincadeira para você, igual eu vou falar comigo. O cara chegou em mim e falou: e aí, você vai fazer um curso? Eu falei: vou. Qual é o curso que você vai fazer? Vou fazer um curso de técnica de segurança do trabalho. Aí o cara chegou em mim e falou: ô louco, cara, mas os cursos de segurança, técnica de segurança do trabalho? Eu falei: mano, mas você não consegue nem ficar de pé, cara. Cara, pra ele ali foi uma brincadeira, só que tipo, poderia levar a sério? Poderia, cara, só que tipo, eu falei: não,
Dei discreto, relevei. Vou fazer mesmo assim. Mas eu vou fazer, cara. É o que eu falei. Quem o pessoal quer falar, que fale. Quem tem boca, fala o que quer. Quem tem ouvido, ouve o que quer. Então, eu não dou atenção, não dou a mínima para essas coisas. A mínima mesmo. Pessoal, só um complemento, né, ao que a gente está conversando. Como professora da área de Direito, né, eu gostaria de pontuar que o bullying, né, na verdade, segundo a própria legislação específica, ele necessita de uma intimidação sistemática. O que significa isso? Condutas reiteradas, né, porque às vezes a gente imagina assim, alguém falou alguma coisa um dia, né, para mim, então isso já é bullying, né? Na verdade, não. Então a gente precisa de uma intimidação sistemática, algo repetitivo, né? É o que acontece no filme, né? Várias vezes, vários dias, durante meses, né? Anos, enfim. Então a gente necessita dessa repetição. É isso que vai causar algum reflexo psicológico, né? Algum problema de ordem psicológica, depressão, ansiedade, né? Então, essa reiteração, né? Se ocorre de forma eventual, aí a gente pode até falar em dano moral, algo nesse sentido, né? Mas, assim, para bullying especificamente, nós necessitamos dessa reiteração, dessa repetição. E já aproveitando, eu queria saber quem aqui pode dizer como o Brasil trata a questão do bullying. O que vocês acham que o nosso país, né, como o nosso país trata essa questão? Mas se alguém for fazer algum comentário também, né, diferente, pode fazer. E aí depois pode tentar responder aí, alguém tentar responder. Como o rapaz ali na frente como um rapaz ali na frente falou, estava falando da pessoa dele mesmo. Antigamente não, muito tempo, eu sou jovem ainda, a brincadeira, o apelido, ele era pra gente, ele era uma brincadeira, era uma coisa gostosa que a gente levava pra vida. Mas de um certo tempo pra cá, os apelidos eles começaram a ficar ofensivos. Tanto que às vezes as pessoas falam assim pra mim, mas por que você deixa as pessoas te chamar de Macu? Eu digo que é a diminuição do meu nome. Porque as pessoas me chamam de Macu e eu gosto desse apelido. Então pra mim não é ofensa. Hoje, nem sempre foi. Mas para muitas pessoas pode ser ofensa. Foi como o rapaz disse ali, depende muito de como as pessoas veem, de como as pessoas entendem. Antigamente, eu tinha apelido de pau de varatripa, porque eu era magricela, filho de uma tripa, eu era comprida, e as pessoas me chamavam de pau de estrela. Isso me ofendia? De certa forma, sim. Mas o Macu não me ofendia em parte alguma. Eu gosto desse apelido, que ele é o diminutivo do meu nome. Então, eu vejo como um nome sagrado e as pessoas só diminuem. E eu gosto. E hoje a juventude de hoje, as pessoas, o hábito deles, eles levam tudo, aquela brincadeira de antigamente, que era um apelido, uma brincadeira, um hábito da gente dar um apelido, hoje eles se transformam num bullying, uma coisa que magoa, uma coisa que ofende, que para nós, mais adultos do que eles, era só uma brincadeira que nós mesmos adquirimos. E na realidade a gente adquiriu aquilo lá, mas a gente nunca imaginou que a gente estava se ferindo ou se magoando um ao outro. Eu não sei por que saiu a história do bullying hoje. Mas antigamente para nós era uma coisa normal, uma brincadeira de criança. E é uma coisa difícil para a juventude de hoje adquirir isso como um hábito, uma ideia. Consigo formular na minha cabeça. Porque eu também lá atrás me sentia ofendida quando me chamavam de pó de viratripa. Ai que ódio. Mas foi uma coisa, lá atrás para mim ficou como uma brincadeira. O meu desejo hoje é só um diminutivo. Mas eu não gosto, até hoje, que me chamam de pó de viratripa. Ainda bem que eu engordei um pouquinho.
Então, o tema é bullying e é muito complicado, muito difícil e duro, mais grave. Boa noite, professor. Eu creio que, com relação ao bullying, ele está também ligado muito à identidade da pessoa. Quando a gente não tem a nossa identidade formada, toda e qualquer crítica acaba entrando assim, no nosso psicológico e acaba criando raízes, né? Então eu creio que, assim como o amigo falou ali, que ele não se ofende, né, com as críticas que ele recebe, eu creio que é porque hoje ele tem a identidade dele formada e ele sabe quem ele é, o porquê que ele está aqui, qual que é o propósito dele. Então eu acho interessante cada um de nós refletirmos com relação a isso, para a gente realmente se descobrir quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, por que aquela crítica ela me ofende, ela me magoa. Eu acho que a partir do momento que a gente entende isso o bullying já não afeta mais, assim como não afeta mais o amigo do ar. Eu creio que é isso. Tem alguém que levantou a mão aqui aí atrás? De novo, a sua pergunta sobre como o Brasil reage a esse tipo de coisa. Como ela falou, desculpa, eu não sei seu nome. Difícil de soltar aqui. Manu? Mago. Tá. Como o Mago falou, virou algo normal. Então, é só uma brincadeirinha. Às vezes é frescura da sua parte, porque você se ofendeu com isso, é besteira. Mas é de como a pessoa se sente com isso. Ele falou de que ele não se ofende mais, ele não liga. Só que isso é dele. Eu estou muito orgulhosa de você por você reconhecer isso e ver, eu não sou isso. Mas tem pessoas que, quando você fala, fica pensando, mas será que eu sou isso mesmo? Sabe, se ela falou, é porque ela está vendo algo em mim que eu não estou vendo. Então, eu discordo do que você falou de que as pessoas falam o que elas querem falar. Porque ninguém merece ouvir esse tipo de coisa e tem que ter respeito. Eu pontuo sempre respeito, pontuo e vou sempre pontuar. Porque já viu aquela todo mundo sempre diz, meu ouvido não é pinico para ficar ouvindo certas coisas? É isso. Eu não tenho direito de falar certas coisas para outras pessoas. Então, eu discordo disso. E em relação ao Brasil, a minha sincera opinião sobre isso as pessoas só ligam, a maioria das pessoas, não vou generalizar, só ligam para essas coisas quando é o mês. Tipo, Setembro Amarelo, Março Laranja, elas só ligam quando é o mês. Só que não acontece só naquele mês, acontece o tempo todo, em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Então, é isso que eu acho. Já aproveitando, né, o gancho dela, né, do que ela comentou aí, nós temos, né, agora, a partir desse ano, uma lei, tá? Eu não sei se vocês ficaram sabendo, né, mas existe uma lei que criminaliza o bullying e o cyberbullying, tá? Então, a partir desse ano, condutas relacionadas a bullying são consideradas crime, certo? Qual é a repercussão do bullying ser crime? Em que isso pode afetar, né? A gente sabe que uma condenação criminal, ela deixa, né, vestígios aí nada interessantes na nossa história, né? Então, por exemplo, eu quero passar num concurso público, né? Então você já fica manchado aí, né? E para tantas outras coisas, né? Condenação criminal não é brincadeira. Então, nós tivemos um projeto de lei, né, que foi aprovado e a partir desse ano, bullying é crime, certo? Eu até, assim, recomendo fortemente quem tiver curiosidade para ler essa legislação, né? E, assim, a pena para quem for condenado em ações
situações de bullying, né, nessa intimidação sistemática, uma pena de multa, né? Então vai ser aplicado aí uma multa, né? A gente sabe que a parte mais frágil da pessoa é o bolso, né? Então quando a gente mexe no bolso, né, de repente pode ser que as coisas mudem, né? Eu vou ter que pagar, né? Então de repente essa pessoa ela pode a partir de então se sentir constrangida, né, a cometer o mesmo ato. Porque está aí tocando aí uma parte frágil, né, o bolso da pessoa. Então, pena para o crime de bullying, né, é multa, tá? Mas também a gente tem aí, né, como eu já havia dito, o cyberbullying. O bullying que é praticado utilizando-se aí da internet, das redes sociais, né? Jogos online, aplicativos, tá bem claro isso na legislação. Todas essas formas, aí, até mesmo, gente, numa gravação assim, online, né? Numa transmissão online, essa conduta também ela é penalizada. E ela é penalizada de uma forma mais severa. Então, o cyberbullying, né, como ele vai ter repercussões aí, inimagináveis, né? Porque a internet, nós não sabemos, né, quantas pessoas estão ali, né? Nós não temos noção de até que local, né? Qual o alcance daquela conduta, né? Então isso é considerado muito mais sério do que o bullying que acontece aí ao vivo, né? Por conta disso, a legislação agora criminaliza, né, o cyberbullying, aplicando uma penalidade não só de multa. Então, a pessoa que pratica aí o bullying virtualmente, ela vai ter que arcar não apenas com o pagamento de uma multa, mas também ela poderá ser presa, tá? Pena de reclusão. Reclusão de 2 a 4 anos, tá? Detalhe. Reclusão é diferente de detenção, né? Vocês já ouviram falar em reclusão e detenção? Existe uma diferença. Qual é a diferença de reclusão e detenção? Quem sabe? O detento fica preso na cadeia. Reclusão é ficar em casa, restrito, sair. Tá. Alguém pensa diferente dele? Faz a pergunta. Oi? Qual que é a pergunta? Qual a diferença da reclusão para a detenção? Vai dar a resposta. Você quer responder no microfone para todo mundo ouvir? O detento fica preso na detenção e a reclusão é tipo uma prisão domiciliar. A pessoa fica restrita de sair. Algum certo horário. Tá. Só permitido trabalhar e voltar para casa. Tá, essa é a... Tá certo. Alguém tem outra ideia do que seja essa diferença? A gente sempre escuta, né, na TV e tal, né? Mas será que a gente parou para pensar, né? Qual é a diferença? Eu penso que a diferença de um vai para a cadeia cumprir a pena e o outro está restrito de determinados direitos. Simples. Pode, se alguém mais quiser comentar. Do meu ponto de vista, a diferença entre os dois é que um está preso e o outro paga a cesta básica ou um trabalho público, faz um trabalho público para a população. Tá. Eduardo. Do meu ponto de vista, a reclusão, ela de início só em regime fechado, a pessoa da reclusa, e a detenção, ela pode ser cumprida de início aí com regime semiaberto ou aberto.
Ah, perfeito. Ele respondeu de forma impecável aí, gente. É exatamente o que ele falou, tá? A pena de reclusão, né? Eu só coloquei isso para vocês porque no crime, né, de cyberbullying, a gente tem aí a pena de reclusão. É a pena mais severa. É aquela que necessariamente vai começar no regime fechado. Então, assim, é uma pena que ela priva de forma mais agressiva a questão da liberdade, né? Então, ela vai obrigatoriamente iniciar no regime fechado, diferente da pena de detenção. Na pena de detenção, a gente tem aí a possibilidade do condenado iniciar no regime semiaberto, né? Que é um regime mais brando. Então, vejam que o nosso legislador entendeu que a prática do cyberbullying é tão grave que ela necessita da penalidade mais severa, da pena restritiva de liberdade mais severa, que é aquela que necessariamente é iniciada no regime fechado, tá bom? Então, assim, eu trouxe essa reflexão aí, né, para que a gente também né, tenha aí agora, né, talvez uma esperança, né, de que essa criminalização ela possa aí trazer alguma mudança, né, social, né, talvez isso aí vá constranger, né, as pessoas talvez pensem duas vezes, né, antes de cometer esse tipo de crime agora, né, justamente por conta da criminalização, da penalização, né, da punição aí, tá bom? E eu abro aí, né, se alguém quiser fazer algum comentário, fico à disposição também. Eu queria falar sobre o comentário da nossa colega agora há pouco, que ela falou que antigamente o pessoal não se importava tanto com bullying, que recebia apelidos e brincava e tal, e o pessoal hoje está com mais quase que mas é porque eu acho que antigamente o pessoal também não gostava de receber apelidos e não tinha um olhar para esse lado. Cada vez está tendo mais atenção nesse assunto, está sendo criado leis e quem ela mesma falou que ela tem um apelido que até hoje ela tem trauma, que não gosta de chamar ela, né? Que ela não se importava. É que antigamente o pessoal não dava muita atenção a isso. O interessante do bullying é que não é quem está recebendo essa intimidação. O perigoso é a pessoa que pratica. Esse é o venenoso, esse é o psicopata. Esse é quem a lei está procurando. Esse é que vai, né, receber todo o encargo que a lei busca. Então, o interessante é você ter maturidade, voltando naquilo do filme, olhar para si e falar assim, mano, eu sou um psicopata se eu achar alguém aqui indiferente de mim. Né? Em que aspecto? Né? No aspecto do cara não ter uma boa dicção, da pessoa ter uma perna de pau. Isso daí tem que sair do seu dia a dia, senão você se caracteriza para receber essa punição. Então, eu acho muito bom, né, que eu trago isso agora, só em 2024, essa lei, para dizer, estamos de olho em vocês, hein, que gostam de brincar com a vida do outro. Marco, vai falar? Peraí. O amigo ali, ele relembrou a pergunta do qual eu queria falar. Referente à pergunta da professora. Concordo com ele na nossa época, concordo com ele que na minha época, apesar de me sentir essa mágoa e não gostar desse pedido, a gente não tinha alguns obstáculos como a gente tem hoje, como uma lei e o outro. A gente era só um apelido, magoava, chateava, mas a gente até relevava não se importava. Mas e hoje? Hoje o bullying está aí, todo mundo vê, todo mundo sabe, todo mundo conhece. A lei entrou, professora. Mas quem vai pagar por esses atos? Os adolescentes? Não, os adolescentes não vão pagar. Mas é os adolescentes que fazem o bullying. E é justo os pais pagar pelos bullying das crianças?
Porque isso são atos que acontecem na rua, são atos dos quais os pais não têm conhecimentos. E aí, como que fica? Então, gente, questão de crime, quando a gente tem um crime, né, na verdade, o crime ele é pessoal, né, então assim, não tem como aplicar uma pena para uma terceira pessoa que não aquela que praticou, né. É claro que, de repente, na esfera civil, né, não na esfera criminal, os pais, talvez, eles arquem com algum tipo de responsabilidade, indenização, né, mas assim, eles não poderão ser criminalizados, né? Porque o crime sempre vai ser considerado aí de forma individualizada, de forma pessoal, né? Mas assim, por uma questão mesmo de, a gente chama de culpa em vigilando, né? Os pais, eles têm essa culpa em vigilando, né? Ou seja, como eles têm obrigação, né, de acompanhar o que os seus filhos fazem, né, e tudo mais, eles vão ter que arcar, sim, com algum tipo de responsabilidade, mas na esfera civil, né? Justamente porque existe aí um pressuposto de que o pai, né, ele tem o dever, sim, de acompanhar, de tentar e colocar algum obstáculo, né, ao filho quando ele tem aí alguma conduta inadequada, né? Então isso não tem como a gente afastar, mas criminalmente não teria mesmo como atribuir essa responsabilidade aos pais, né? Pela questão mesmo da individualidade, da pessoalidade que está presente na questão do crime, tá bom? Retomando um certo ponto no qual meu colega já comentado, um exemplo rápido. Como o bullying, assim, na forma onde eu cresci, foi tido como uma forma assim, de uma zoação. As pessoas, meus tios, meus primos, todo mundo, na família mesmo, já se iniciou isso. Então, às vezes, essa pessoa que passa por isso em casa e não vê que é dessa forma, tipo, não vê de uma forma assim, pejorativa, não vê assim que afeta, vai para fora de casa e acaba repassando isso para outras pessoas, falando como se fosse também uma brincadeira. Alguns até podem entender que, para eles mesmos, é uma forma de ter carinho, de chegar e falar. Claro, com o tempo, conversa, a pessoa acaba entendendo que isso não é certo. Cada um entende o que realmente se passa na sua cabeça, na sua mente, no seu corpo, no seu vida em si, na sua vida em si. Então, sim, claro, pode ser errado, mas acredito também que por muitas pessoas fazerem bullying ainda hoje, seja por conta disso. Passa em casa, passa com parentes, primos, tios, etc. e tal. Boa noite, outra vez. Quando a pessoa usa um tom e fala causando bullying para outra pessoa, mas a uma outra pessoa, um terceiro, que impede para essa pessoa fazer a ação, e essa pessoa faz a ação sem o consentimento, ela vai pagar pelo crime e a outra pessoa também paga por esse crime? Então, pelo que eu estava lendo, no tipo criminal, é só mesmo o autor da intimidação, né? É quem pratica a intimidação de forma direta, né? A gente ainda não tem, como é uma lei muito recente, pode ser que futuramente, né, a gente tenha algo nesse sentido. Não só em relação a quem atua aí, né, como partícipe, né, autoria material, né, que é quem teve essa ideia, né, mas não colocou em prática, né, ou até mesmo futuramente a gente pode ter a criminalização dos pais, né, mas no momento o que se criminaliza mesmo é só a atitude daquele que intimida, né, diretamente, certo? E precisa ser de várias vezes, né? Não pode ser uma única vez. Isso, sistemática. Pode ser em grupo, né? Ou pode ser individual, mas precisa ser recorrente, precisa ser sistemático, tá bom?
Boa noite, meu nome é Janaína. Eu sofri bullying, tanto no Centro Campo como em outros lugares. Minha filha sofreu. Mas, assim, hoje eu tomei como experiência. Eu tive um professor que me levou até um certo local, colocou um espelho na minha frente e falou: olha quem você é, olha a mulher que você é. O que as pessoas fazem com você não vai diminuir você, assim como ocorreu no filme. Não vai mudar quem você é. Então, assim, permaneça firme, quem você é, erga a cabeça e siga em frente. Que o resultado você vai ver lá na frente. Aí eu peguei pra mim, e isso chorei muito no dia que ocorreu essa situação. Precisei tomar outras medidas cabíveis. E assim, hoje eu vejo a pessoa que eu me tornei, tá? Tive apoio de muitas pessoas. E assim, as pessoas esquecem que o mundo é redondo. Tudo que você planta, você colhe. E você vai rodar, um dia vai acontecer com você. E infelizmente, os filhos acabam sofrendo o que o pai plantou lá na frente. Então assim, hoje, graças a Deus, eu agradeço pelo que eu sofri, porque assim, eu me olho no espelho todos os dias pela manhã quando eu levanto para sair do trabalho, e eu falo, mais um dia eu vou enfrentar, eu não sei quem eu vou encontrar lá fora e o que eu vou encontrar, mas todas as pessoas que passarem por mim e eu tiver a oportunidade de mostrar o que eu passei e o que está por vir ainda, eu vou fazer e eu vou viver. Independente se eu estiver no ônibus, se eu estiver sentado na praça, se eu estiver sentado no banco, no culto da igreja. Para puxar um pouquinho o gancho do que o rapaz ele falou, né, que quem pratica, né, ele é o psicopata, é isso, aquilo outro. Só que eu vejo muito o problema tá em quem está ao redor dessa pessoa, né? Porque quem pratica normalmente não está sozinho, ele tem amigos, né? Então, se você tem um amigo que pratica, o seu dever, sua obrigação é falar: pô, o que você está fazendo com o cara? Por que você está fazendo isso? O que tem de legal nisso? Só que muita gente ri junto. Muita gente vê o outro fazendo coisa errada com as outras pessoas, zombando a aparência, zombando o jeito que fala, né? E ao invés de puxar a minha pessoa e falar: não faz isso, ri junto. Então o problema está sim em quem pratica, mas nos amigos, né? Que se finge de cego e se finge de mudo, entendeu? Então, meu ponto de vista em relação ao que ele falou foi isso. Então isso é uma coisa que eu sempre peguei no pé dele, entendeu? Eu não gosto desse tipo de atitude e é isso que eu ensino para ele. Então, só pelo gancho dela ali. Você falou uma coisa interessante, né, sobre os pais não quererem olhar. No filme, não sei se vocês perceberam, teve uma hora que está todo mundo junto, aí aparece uma fotografia com todos os alunos, menos ele. No filme, a foto dele, a imagem dele foi tirada pelo Photoshop. E quem tirou? A mãe. Porque a mãe dizia que eu não quero que a minha visita veja que o meu filho estuda com isso aí. Né? E elas, o pai e a mãe foram numa reunião com o diretor, tudo, e eles mostraram claramente. Tanto que tiraram o menino da escola. Aí o menino se arrependeu e falou: não, eu não vou voltar para a escola. Então você falou o negócio certo. Muitos pais não querem enxergar, não é que não enxergam, eles não querem enxergar, tá? E deixam os filhos fazer o que querem. Por isso que é importante essa questão mesmo de responsabilização, né? Embora não criminal, né, a gente tem a possibilidade da esfera civil, né, como eu já havia comentado, né? Porque realmente a gente espera assim, né, que cada pai, né, cada família mesmo, né, tenha esse interesse, né, em acompanhar, em orientar, né, em ajudar, né, a evitar, né, esse tipo de situação, né? Então, com certeza, né, eles precisam sim ser responsabilizados, né? Eles têm o dever, né, eles têm que vigiar, né, acompanhar e sim orientar, né, para que isso não, né, aconteça e não cause danos. Por isso que é totalmente aceitável aí que haja essa responsabilização. Bom, gente, mais uma vez, é muito interessante quando a gente tem esse tipo de eventos para conscientização. E
conseguir dividir em várias avenidas ou filtrar. Senão você começa a não entender essa questão do bullying. Tem que ser reiterado, tem que haver intimidação. Então, aos poucos, a gente vai encaixando isso na mente e vai entendendo o que é bullying. Por quê? Porque tem diferença de uma indução, eu te induzir, você fazer determinada coisa e aquilo ali, para quem está ao redor, acha que aquilo é um bullying, às vezes não é, aquilo ali foi uma indução. Então, quando você começa a dividir as coisas, começa a filtrar, e aí você vai ver que aí eu volto nessa palavra, que o psicopata, ele é muito inteligente. Ele sabe exatamente o que não é algo reiterado, e você não sabe, você não tem certeza. Por outro lado, pensando nisso, nós estamos numa instituição que ela é inclusiva. Você tem que começar a cair essas fichas para que a gente não caia nos erros, porque às vezes é uma briga de palavras e não tem nada a ver com bullying, às vezes é uma briga realmente que eu não gostei do seu jeito de olhar para mim, e aquilo ali não se caracteriza. E como que nós vamos reagir? É bullying? Não, não é, calma aí. Então tem que haver esse amadurecimento, tem que haver mais palestra, tem que haver mais conteúdo para a gente conseguir colocar o pé no chão. Eu achei super importante o que ele falou, né? Eu só queria complementar. Embora a gente não veja como um crime, né, um ato isolado, nós, assim, né, que estamos próximos, né, eu, assim, né, tenho até que colocar isso para vocês, como colegas aí, né, que tem aí contato com várias pessoas, né, em sala de aula. Então, de repente, né, aconteceu um caso isolado, né, de uma ofensa, né. Gente, aquilo em si, claro que não é bullying ainda, né, mas de repente, né, vocês mesmos, né, acabam tendo aquela percepção que daquele caso isolado, né, aquilo pode se tornar algo reiterado, né. Então, assim, acho que nós, né, dentro do espaço que a gente está, né, a gente consegue também já ter esse olhar. Olha, não é bullying ainda, mas a gente pode, talvez, né, conversar, né, porque isso daí pode se repetir, né, isso daí pode se tornar aí, isso pode gerar alguma perseguição, né, então de um caso isolado, né, que ainda não é bullying, a gente pode ter uma sementinha para o bullying, né. Então, assim, o nosso papel, né, no espaço em que a gente está, talvez seja, né, também de ter esse olhar, né, aguçado aí, e também, né, chegar até o nosso colega, conversar, né, e tal, tentar, assim, evitar que aquela semente cresça, né, que aquilo ali, né, vá para frente, né, e de repente se torne algo muito mais sério, né. Então, só queria pontuar isso. Teve a questão que a Marco contestou, né, se era justo, se não era justo a questão dos pais pagarem, às vezes, o preço do bullying que os filhos fazem na escola, mas esses tempos atrás, eu vi um documentário onde o pessoal fez um estudo sobre o racismo lá nos Estados Unidos, que tem presente lá a questão da Ku Klux Klan e tal, e crianças que participavam, os pais participavam e tal, e tinha todo esse incentivo, né, para o racismo, e colocaram crianças brancas, que os pais são membros dessa organização, não sei se categoriza assim, e crianças negras para conviver, tipo, períodos assim, para lidar com esse documentário. E eles colocaram, um fator importante nesse documentário foi a questão que criança, muitas vezes, não tem essa questão do ódio, do preconceito. Isso vem vindo muito mais da questão da sociedade, do convívio com os próprios pais, às vezes. Tipo, eles vão aprendendo, eu acho que muito mais do que os pais vão ensinar, do que você vai passar. Porque a criança em si não nasce com preconceito nenhum. E eu acho que se está acontecendo alguma coisa, vem do externo. Então, ou é da família, ou do convívio que essa criança está. Então é importante entender a questão, o ambiente que ela está familiarizada e tal.
E veio um conceito da própria família. Então, tipo, eu acho muito válida essa questão da punição para a família, eu esqueci a palavra agora, da taxa, ela tem que pagar, né? Nesse caso seria uma indenização. Por ser área civil, na indenização. Sim. Eu acho válido, porque leva a família a questionar o que está fazendo de errado, né? Só isso. Agora, vou passar assim. Aqui o pessoal do SAI. Boa noite, pessoal. Eu vou construir o tempo de vocês. Eu só queria apresentar um pouquinho do nosso serviço. Alguém aqui conhece o serviço do SAI? Serviço de apoio escolar? Tá, então nós temos uma pessoa aqui. Mas é só para fazer uma apresentação bem breve, né? Meu nome é Gabriel, essa aqui é a Bianca. Oi, Bianca. Gente. Nós somos estagiários, né, de psicologia, e a gente sempre está aqui na escola desde o período da manhã, da tarde, da noite também, para servir mesmo de apoio para vocês, principalmente, né, aproveitando também a oportunidade, como a gente tem falado desse assunto bullying, né, que é um assunto extremamente importante, né, se caso vocês possam estar passando por isso aqui, né, na escola, né, em alguma questão pessoal também. Então a gente sempre está disponível. A nossa sala de serviço fica no piso de cima, próximo da biblioteca, né? E tem uma plaquinha escrito "Sai lá", então fica bem fácil acesso. Então é mais para vocês se lembrar, que é extremamente importante, que a escola, além, né, claro, de discutir esses temas, né, falar sobre o assunto, ela também se disponibiliza também para estar ajudando vocês, servir como apoio, estar junto com vocês, para realmente vocês ter a certeza que vocês não estão sozinhos. Deu para entender? Ficou claro? Eu quero ouvir um sim. Sim? Beleza, então, pessoal. Então é isso. Obrigado, viu? Boa noite. É isso, gente. É isso aí. A nossa proposta, né, foi justamente isso, né? A gente discutir, falar das próprias experiências, né? Falar do que a gente vê por aqui, né? E foi aquilo que eu falei no começo, né? Bullying, a gente sofre toda hora. Né? Eu ainda sofro bullying. Né? As pessoas querem dar apelido para a gente. E sabe como é que você rebate o apelido que alguém pode dar para você? Você gostou dele. Se você ficar bravo, se você falar, aí que o apelido pega. Então, tá bom, legal, gostei. Eu sou isso mesmo que você falou. Então, gente, o bullying, ele pode ser direto, descarado, né? E pode ser, ó o bullying aí, ó, tô vendo o bullying aqui, tá? E pode ser um bullying velado, né? Aquele bullying onde nem quem está sofrendo percebeu que está passando por bullying, tá? Então é um assunto que a gente vai ter que conversar bastante ainda. Esse mês inteiro a escola vai estar trabalhando esse tema, né? E é como o Taiane disse, né? Vamos continuar com esses eventos, essas conversas, essas rodas, esses bate-papos, que é muito produtivo, tá? João? Para ser sincero, eu achei muito bom vocês colocaram opiniões próprias e muito relevantes, vários temas que eu não imaginava que podia ter. Então, parabéns, viu, pessoal da 49, da 48, todo mundo, da 47 também. Então, não, parabéns a todos nós. Foi muito legal. Cada um, mesmo em silêncio, contribuiu de uma certa forma. E foi interessante. Foi interessante assim, a turma da 48 falou que não vou falar, não quero falar. Todo mundo tem opinião aí, tá ótimo. Então, eu acho que eu estou falando, posso falar em nome dos professores, né? Parabenizando vocês, tá? Porque a gente só deu um pontapézinho inicial, né? Aí vocês que conduzem toda a conversa. Tá? Então, parabenizar vocês, parabenizar pelo pensamento que vocês têm, como que vocês enxergam o assunto, tá?
Gente, e vamos continuar trabalhando. Vamos continuar trabalhando porque o que significa CIPA? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Então tem tudo a ver com bullying. Tem tudo a ver com bullying. Está dentro da categoria de assédio. E nós, como técnico de segurança do trabalho, a gente tem que trabalhar isso também. A gente tem que enxergar quando um trabalhador está sendo assediado. E como eu já disse para vocês, muitas vezes nós somos procurados, as pessoas vêm desabafar com a gente, contar o problema. Então tem tudo a ver com o tema também. Beleza, pessoal, Não,